Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Fala galera, PHN de todo o Brasil, tamo junto, vamos lá. Meu lugar é o céu e o seu. Simbora que o programa tá genial. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. De novo, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, galera, com vocês, João São. Ei! Buscar, manter, saber, pedir, ou e até mesmo suplicar. Eu tenho um endereço, ou no céu vou morar. Eu tenho lugar, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. E você? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. 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 Oh, beleza! Beleza, gente? Boa noite, PHN no ar aí, onde quer que você esteja. Que noite agradável, claro que você que acompanha aqui pelo sistema de TV Canção Nova, né? Essa televisão que é uma bênção em tantas casas, em tantos cantos do nosso mundo, do nosso Brasil. Uma satisfação estarmos juntos nesse programa hoje. E claro, você que nos acompanha nos mais diferentes horários através da internet. Seja muito bem-vindo. Essa é a proposta. Esse é o programa PHN. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Isso aí já dura aí mais de 20 anos proclamando isso para todos os jovens, para você que é possível viver em caminho à santidade, né? Trilhando um caminho de santidade. E o começo desse caminho de santidade é justamente parar de pecar. Quando? Amanhã? Daqui a 2 horas? Não. Hoje. Parar de pecar hoje. Esse é o nosso início. Para que a gente possa entrar no caminho de santidade, é preciso, claro, abandonar uma vida de pecado. E querer abandonar a vida de pecado todos os dias. É um processo, tá? É um processo continuado. E é por isso que nós aqui da Canção Nova,
toda semana, durante todos os dias do ano, né, todas as semanas do ano, tem um acampamento PHN para lembrar você deste propósito de santidade, beleza? Mas eu vou começar apresentando a banda PHN, a banda que está aqui com a gente sempre. Homens assim, pô, gente boa demais, viu? Quando a gente está na estrada, quando a gente está aqui na gravação. Vamos começar pelo nosso tecladista, o rapaz que veio lá das Minas Gerais, o povo mineiro sendo representado aqui por ele, Cleuber nos teclados, grande garoto, né? Tá aí com a camiseta Canção Nova, fazendo merchan aí, né? loja.cancionova.com, tá certo? Beleza, irmão? Massa. Do ladinho dele, o nosso guitarrista, sensação é a revelação aqui do nosso sistema Canção Nova. O cara saiu dos pacotes, é isso mesmo, saiu do pacotamento ali, foi descoberto esse talento maravilhoso, que é o nosso querido Joãozão, beleza, guitarrista. João, tamo junto, irmão, um cara realmente excepcional, guitarrista de mão cheia. Pindense, o cara está aqui do nosso lado aqui, o Maurício, seja bem-vindo, irmão, baixista, cara excepcional também, um jovem tocador aí, já segue a gente em algumas missões também, um cara fantástico. E João Marcos, popularmente conhecido como Xícara, também desde muito tempo aí já estamos conosco, já está conosco aqui na Canção Nova. Essa semana é uma semana maravilhosa, nós estamos vivendo a Semana Santa, e falando de santidade, dentro da Semana Santa, um testemunho, cara, fantástico. O cara foi membro de torcida organizada, a família já foi envolvida com algumas seitas, e você vai saber, né, como é que foi isso. O cara conheceu um servo de Deus que está em processo de beatificação lá no Rio de Janeiro, conheceu, teve contato. Imagina, a gente tem uma amizade com o santo, já pensou? Então, esse cara teve, e claro, veio a comunidade, um testemunho maravilhoso, que vale a pena você ficar aí para conhecer, tá certo? Mas antes de chamar o nosso convidado, né? Não tem como, cara, PHN sim, Rafael, não tem como. Boa noite, irmão, beleza? Isso, boa noite, Peter. Beleza, cara. Boa noite à banda e boa noite a você que nos acompanha aí diretamente da sua casa, do seu sofá, da sua lavanderia, de onde quer que você esteja. E o Peter falou, e muito bem lembrado, você que nos acompanha pela internet, porque às vezes você está assistindo aí, não pega a TV Canção Nova, né? Mas você pode assistir ao vivo pelo YouTube. Você sabia disso? Sabia disso, Peter? Tô sabendo. Então, é só você acessar lá, Canção Nova ao vivo, pesquisa lá no canal do Canção Nova Play, que você pode assistir, acompanhar ao vivo. Às vezes sua sogra passou mal, teve que levar no hospital, e depois você pode voltar até 4 horas. E no dia seguinte já está lá também no canal do Canção Nova Play. Legal. Rafael, logo nós vamos ter novidades aqui no programa PHN. Não vou falar, né? Mas vão ter novidades e olha, um tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, né? O Rafael envolvido com a gente também. Vai ser coisas maravilhosas virão para você aqui no programa PHN. Aguarde, tá? Aguarde. Você já gosta do PHN, do programa PHN? Então, meu amigo, você não viu nada. Tem coisas maravilhosas vindo por aí. Aliás, agora sim, vamos chamar o convidado. O cara jogou futebol, viu? Tem um monte de gente que está vindo dos esportes para cá, né? Legal, né? Sinal, jovem, né? Jovem gosta de esporte. Vamos lá, diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Um cara fantástico, viu? Já conversei com ele um pouquinho ali no bastidor. Eduardo Badu. Chega aqui, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Simbora. A cidade do Rio de Janeiro inteira ligada, né, aqui na TV Canção Nova para acompanhar Eduardo Badu. Boa noite, irmão, bem-vindo. Boa noite, é uma graça poder estar aqui para compartilhar e testemunhar a graça de Deus na minha vida. Agradeço o convite, vai ser uma noite maravilhosa. Se Deus quiser, cara, aproveita e manda um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando. Quero já mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, a minha esposa Gisele, meus filhos,
a minha esposa Gisele, os meus filhos também, Miguel, Rafael, Eduardo e a Maria Helena. São 4, quem sabe a gente vai montar um time de futebol de salão aí, vindo no quinto. E toda a comunidade Maria Selva da Trindade também que está acompanhando. E meus irmãos também, que fazem parte também do Actos, que é o mover do Espírito. E também os irmãos da Profecia do Avivamento, que estamos juntos e misturados, para que, de fato, possamos clamar essa nova graça do Espírito Santo sobre toda a nossa nação. Que legal, gente. A Profecia do Avivamento, para você que não sabe, é um encontro que tem acontecido uma vez no ano aqui em Cachoeira Paulista, né? Acontece em outros lugares também, né? Mas aqui em Cachoeira Paulista também acontece. É um retiro, é um acampamento que não é transmitido, por enquanto, né? Não é transmitido, mas, é um retiro profundíssimo de oração, é um momento super carismático, né? Fantástico. Vale a pena, inclusive, você conferir a Profecia do Avivamento. Tem canal no Instagram também, para a galera acompanhar o movimento desse avivamento, que hoje é uma realidade na nossa igreja, graças a Deus, né? Então, bem-vindo, irmão. É uma alegria grandíssima para nós, né? Ter um cara assim, jovem, já à frente de uma comunidade, com uma história maravilhosa, como é o seu caso. É uma satisfação para nós. Mais uma vez, parabéns a toda a produção do programa PHN, né? A Renata, a Dani, pessoas incansáveis, minhas irmãs de comunidade que trabalham nos bastidores, sempre trazendo grandes histórias, pessoas incríveis para você conhecer, porque a mídia secular trabalha, na verdade, no oposto, né? A gente vê cada vez mais em outras emissoras histórias de tristeza, de desgraça, de catástrofes, e aqui na Canção Nova a gente traz o contrário, traz histórias de superação, pessoas que buscam ser de Deus, buscam bons propósitos, e essa é a nossa missão. A gente vai continuar porque a gente precisa perceber que o bem vai vencer e já está vencendo o mal. É que uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta inteira que cresce, né? Mas a gente é incansável e a gente continua nesse propósito aqui. Bom, Eduardo, eu acabei de falar que você é um jovem de quantos anos? Qual que é a sua idade, cara? Hoje tenho 38 anos. 38 anos, da cidade do Rio de Janeiro. E conta para a gente um pouquinho da sua família, sua estrutura familiar, né? Como é que era? Pai, mãe, irmãos? Então, nasci numa estrutura familiar muito sólida, muito legal, onde meus pais eram muitos trabalhadores, fazia de tudo para que pudéssemos ter do bom e do melhor. Eu sou o filho caçula de 4 irmãos, e eu sempre ouvia as pessoas falando que eu era a última gota do papai, né? Então, aquela última gota, então eu não sofri aquilo que os meus irmãos também sofreram. Eu tive já um tempo melhor na nossa casa, só que nós nascemos num tempo lá no Rio de Janeiro, meu pai sambista, então gostava, ele era mangueirense, desfilava, toda essa realidade, e minha mãe na questão de centro de macumba. Então, eu vivi dentro desse contexto. Meu pai também acabava, questão de alcoolismo, aquela realidade do samba e tudo. Só que a questão que mais me impactou, assim, que me vem à memória na minha infância, é o período da minha mãe, quando ela ia para o centro de macumba para fazer as atividades dela, as consagrações dela. Como eu era o caçula, eu vivia debaixo da saia da mamãe. Então, eu ia junto com ela nos terreiros, e eu lembro até hoje que dormia com ela nas esteiras, comia aquele alimento. Eu lembro também que tinha uma bacia lá, onde tinha as consagrações, com aquela água suja, com sangue de animais, e toda aquela situação de oferenda. Eu também me recordo de ir em cachoeiras para fazer os despachos. Então, onde minha mãe ia, eu estava junto ali. Gostava de tocar tabaco também lá no terreiro. Então, já uma criança já sendo instruída e já sendo consagrada também às entidades, já desde o ventre também. Então, minha história toda foi nisso. E me recordo também que, inúmeras vezes, a gente ficava sem comer nada, comíamos apenas ovo e arroz, porque tinha que dar do bom e do melhor para os responsáveis do terreiro de macumba, porque esse era o pacto e a aliança que minha mãe tinha com eles, e a gente cultivava até porco, para chegar no momento, assim, o animal, né, para quando chegar no momento derradeiro, sacrificá-lo, para que eles pudessem lá ter do bom e do melhor, e muitas vezes nós renunciávamos muitas coisas, para que ela pudesse, de fato, oferecer lá no terreiro de macumba. E dentro da minha casa, no quintal, tinha também uma casa que tinha a consagração de deuses, de entidade. Então, minha mãe sempre fazia aquela oferenda ali. Então, foi dentro de um contexto que eu nasci, e me recordo muito bem vivendo nessa seara, nessa realidade da macumba, do candomblé e a questão do samba também, né?
Agora, aí a gente já percebe que Deus precisava já de cara intervir na sua casa, né? E essa mudança, a mudança da sua família aconteceu antes da sua mudança ou foi depois da sua mudança? A mudança da sua família. Então, nesse interim da minha infância para a adolescência, meu irmão teve um encontro pessoal com Deus na igreja metodista. Hoje, meu irmão ele é pastor da igreja metodista, minha mãe foi para a igreja protestante, meu pai também se converteram de forma assim, bem concreta. Quando meu irmão teve essa experiência com Deus, ele levou meus pais para Deus. Então, nessa transição da infância para a adolescência, eu comecei a ver agora um sair das trevas para ir para a luz, onde todas aquelas realidades de entidades, de consagração foram quebradas, foram desfeitas. Meus pais passaram a adorar a Deus, começaram a ler a palavra. Então, eu saí de um contexto daquela realidade de macumba, candomblé, para ir para a realidade protestante. Já na sua adolescência. Já entrando na minha adolescência. E esse foi um processo de conversão da sua família, e você foi junto. Da minha família. Aí eu comecei, como eu ia na minha mãe no centro de macumba, comecei também na igreja protestante para ouvir os hinos, participar da escola dominical, toda aquela realidade que era oferecida. E só que não tinha aquele impacto com Deus, ainda era de infância para adolescência, mas meus pais tiveram um impacto muito grande com Deus, verdadeiro, meu irmão também, meu irmão homem de Deus, que conseguiu trazer a luz para minha casa. Então, agora eu comecei a perceber um ambiente mais agradável, um ambiente oracional. Eu começo a perceber também, dentro do meu contexto familiar, o meu pai, ele sentava conosco na mesa, e aí eu consigo lembrar disso na minha adolescência, ao ponto de que, se tivesse uma necessidade, eu queria dinheiro para comprar uma pipa, para comprar uma bola, para jogar bola e tal, e ele sentava conosco e falava assim, esse mês nós não vamos poder investir nisso porque nós temos que comprar uma geladeira. Então, eu me recordo muito que nessa transformação que teve na minha casa, o meu pai na mesa conosco, nos instruindo, e aquilo já foi me educando. E eu lembro também que eu era um jovem, uma criança, um adolescente que não fazia nada. Quando tinha assim, uma vassoura no chão, as coisas tudo sujas, meu pai falava assim, você não serve para nada, porque você é incapaz de se abaixar para pegar a vassoura e colocar no lugar. Eu era totalmente distraído, eu era um jovem assim, bem aéreo, eu era um jovem também muito tímido, diante de tudo aquilo que eu vivi na minha infância, questão de medo, questão de pavor, porque eu estava num ambiente totalmente também atemorizante, assim, por causa da realidade da macumba, do candomblé, então vivia com muito medo. Eu era um jovem, uma criança que, se tivesse a luz apagada, eu saía correndo e dava susto a todo mundo na minha casa. Então, nesse período que meus pais tiveram esse impacto com Deus, eu comecei a perceber um momento de luz, um ambiente mais agradável, oracional. Comecei a descobrir que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Que legal, Eduardo. Como que é o nome do seu irmão, cara? Meu irmão é Edno Júnior. Edno Júnior. Na pessoa do Edno, eu quero mandar um abraço respeitoso a todos os irmãos evangélicos, inclusive muitos deles acompanham a programação da Canção Nova, não só o PHN, como outros programas da nossa grade. Deus abençoe vocês, né? Temos muito que aprender, temos muito a trabalhar juntos. Então, na pessoa do Edno, eu quero, de fato, louvar a Deus por tantos e tantas evangélicos sérios do nosso Brasil, que trabalham de fato, estão, inclusive, imersos no contexto musical, que estão presentes nas periferias, presídios, trabalhos lindos realizados por evangélicos nos presídios, casas de recuperação, na política, evangélicos seriamente lutando pela vida, pela valorização da vida. Então, na pessoa do irmão, do Eduardo, eu quero mandar um abraço a todos vocês e dizer que nós estamos juntos, certo? Juntos. E esse exemplo é maravilhoso, porque, veja bem, né, numa conversão do seu irmão continua na igreja evangélica, você aqui na igreja católica, e todos nós trabalhando juntos pela evangelização. Você fez parte também de torcida organizada, né, Eduardo? Conta para a gente como é que era essa participação. Então, nesse momento agora que começa agora uma parte bem difícil na minha vida. Meu pai, ele foi um dos melhores jogadores de futebol da região dele, cabeça de área, e o Botafogo foi na casa do meu pai para torná-lo profissional. Só que naquela época não tinha renda.
Então, não tinha aquela questão dos valores, dos salários altos que se tem hoje. Então, ele tinha que trabalhar para sustentar a minha avó. Então, meu pai teve que dar não para continuar trabalhando para sustentar a minha avó, e aquilo foi uma maior frustração do meu pai. E o sonho dele é que os filhos deles fossem jogadores de futebol. A primeira foi uma menina, uma mulher que veio, depois veio meu irmão mais velho, que é policial, e esse meu irmão agora que eu falei que é o pastor, que é o Edno Júnior, e eu, último agosto, caçula. Então, ele tentou com meus irmãos e nada. Meu irmão, que é pastor hoje, chegou a jogar no Botafogo, nas categorias de base, mas também não foi para frente. Todas as esperanças dele foi em mim. Então, ele me levava para o Maracanã, para São Januário, ele me levava para as escolinhas, eu cheguei a jogar em São Januário, cheguei a jogar em outros clubes também, então tinha toda uma carreira já em vista de um investimento para que eu pudesse ser jogador, então eu comecei também a entrar nesse contexto. Diante disso, de torcer pelo Vasco, nós somos vascaínos, né, herdei isso do meu pai. Um abraço para todos os vascaínos de São Januário. E aí, nesse momento que eu lembro que ele me levava para o jogo, e só que teve um momento que eu comecei a querer desbravar. Nesse período que eles estão na igreja evangélica, que eu comecei a falar assim, Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida, mas eu quero viver a farra, eu quero curtir, eu quero experimentar, eu quero, de fato, desbravar. Era aquele filho pródigo que eu quero desbravar, eles viveram a vida deles, agora é minha vida. E, diante disso, eu, com 12 anos de idade, já fui associado à torcida Força Jovem do Vasco. Então, espera. É o cara que estava do outro lado, certo? Estava do outro lado do mundo, a família se encontrou com Deus, só que aquela realidade da pessoa que ficava olhando da janelinha a vida dos outros. Olha, eu queria aquilo ali e tal. Será que você está vivendo isso? Está aqui do lado do bem, do lado de Deus, a sua família de Deus, e a gente naquela janelinha pequenininha olhando a vida das pessoas que não têm Deus e admirando aquilo. Talvez porque nós ainda, pessoas assim, talvez passam por isso porque talvez não tiveram aquela experiência verdadeira com Deus, né? Então, quer saber o desfecho? Continuidade? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai para um breve intervalo. Aliás, o intervalo na Canção Nova também evangeliza. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá? Preciso da Tua graça, Senhor. Vamos cantar isso? Daqui a pouco a gente volta. Preciso de Tua graça, Senhor. Ó, dá-me Teu Espírito de amor e faz em mim a Tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Preciso da Tua graça, Senhor. Preciso de Tua graça, Senhor. Pede hoje. Ó, dá-me Teu Espírito de amor e faz em mim a Tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Derrama Tuas bênçãos, Senhor. Envia-me Teu fogo abrasador. Em Ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Realiza um milagre em mim. Estamos de volta. É o PHN. Por hoje eu não vou mais pecar. Canta junto aí. Tu és o Deus impossível. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, Tu que ouves a nossa oração, Tu que escutas o nosso clamor.
precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito, oh, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Maravilha, gente. Música top, hein, cara? Essa música é do meu querido irmão de comunidade, Emanuel Stênio. Musicão, cara. E aí, Rafael? Tem novidades aí, irmão? Como é que tá? Opa, temos sempre novidades aqui, Sempre Peter. temos. Eu gostaria de, mais uma vez, convidar você que está aí na sua casa a curtir as nossas páginas, as nossas redes sociais. O nosso Facebook é PHN Oficial. Temos também o nosso Instagram, vou mostrar aqui para você, para que depois você não se confunda com algumas fake news, né? Então temos aqui o nosso Instagram, esse aqui, PHN_Oficial. Aqui Já você... estamos, peraí, Rafael, volta ali. Já estamos com 69 mil. 69 mil. seguidores. Vamos até Legal. o PHN chegar a 100 mil. E Ó, aí, legal. vamos? Vamos, bora. Olha só. Então, peraí. Bom Ó, desafio. Dani, Renata, tá todo mundo aqui me acompanhando. É o seguinte, chegando a 100 mil seguidores no PHN aqui no Instagram, nós vamos sortear um kit PHN para você que já é seguidor aqui da página. Então, Olha com só, 100 hein? mil seguidores, Vai ficar de fora dessa. tô colocando meu nome na conta aí, viu? Eu vou ajudar a montar, a gente vai pensar junto, mas pode escrever, a gente monta um kit PHN, com produtos PHN, para dar de presente para você. A gente vai fazer um sorteio a partir do momento que nós chegarmos a 100 mil seguidores no PHN. Isso aí, daí você acompanhando o nosso Instagram, você vai ver que toda semana tem postagem mostrando quem será o convidado Isso é do legal. dia, né? Quem vai estar dando testemunho. Você pode estar aqui enviando mensagens pra gente também. Se a gente não responder, aí você vai no Instagram pessoal da Dani cobrar ela de responder, porque é ela que cuida. Então você vai lá e dá uma cobradinha nela. Mas A Dani até arrepiou os cabelos do braço agora. segue a gente que você vai ficar sempre informado. E agora, você que também quer enviar o testemunho, quer ter talvez a oportunidade de estar aqui conosco, contando a sua história, contando a sua intimidade com Deus, envie um e-mail para phn@cançãonova.com. Legal. Falando de Emanuel Stênio, a gente acabou de cantar a música Realiza o Milagre em Mim, que é dele. E também tem um livro que já está aqui, ó, indicado pela nossa produção, né? É um produto do Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Levanta-te e anda o desafio de chegar até o fim. Esse livro é muito legal para você que quer trilhar um caminho de proximidade com Deus, né? E esse caminho a gente tem que se determinar a levantar quando a gente cair, né? E por isso que nós temos a igreja, temos a vida dos santos para motivar a gente. E temos esses caras que acabam escrevendo de maneira muito, muito legal, que, aliás, esse livro aqui do Emanuel, Fábio, você que não sabe, já chegou a 20 mil cópias vendidas. Olha só, né? hein? Muito legal. Levanta-te, anda o desafio de chegar até o fim. E tem também o CD aqui, que a gente vai falar mais um pouquinho, que é a comunidade, né, na pessoa aqui do Eduardo. Está contando aqui um pouquinho da história, mas nós vamos falar da comunidade também. E a comunidade também tem esse CD aqui, que é Reconstrói a Minha Casa, tá? Nós vamos falar um pouquinho desse trabalho também, e você também pode adquirir. Nós vamos passar o contato da comunidade para você ajudar essa comunidade, beleza? Constrói a minha casa. Ah, não é essa, não, né? Não, deixa eu ir embora, que já começa. Eu começo a falar muito, ele começa a sair. outros, né? Mas já Então tá bom. Mas beleza, Obrigado. obrigado. Viu? Valeu. Com vontade, se precisar, volta aí para nós conversar. Vamos lá, vamos conversar com o Eduardo aqui. Sempre muito bom conversar com o Rafael. E é sempre muito bom conversar aqui com os nossos entrevistados, as histórias maravilhosas. E nós estávamos conversando aqui, Eduardo, na época da sua vida que você começou a fazer parte da torcida organizada. Seu pai tinha um sonho de ser jogador de futebol, esse sonho foi frustrado.
buscou nos filhos a realização do sonho dele, tentou em cada um deles, né? Foram 3 irmãos, e em você, o quarto, o negócio começou a engrenar, você começou a gostar, você começou a entrar nesse universo de futebol, mas a torcida organizada parece que não fez muito bem para você, né? Então, como é que foi? Você começou a participar mais assiduamente das torcidas organizadas, e o que aconteceu? Eu me recordo que com 12 anos eu me associei à torcida Força Jovem do Vasco e comecei a ver o Vasco como o amor da minha vida. Era tudo para mim. Então, o Vasco, onde o Vasco estava, eu estava ali junto, ali, torcendo, lutando, renunciando tudo em favor do amor que eu tinha pelo Vasco da Gama. E eu lembro que teve um jogo em São Januário, Vasco e Santos, que teve uma briga muito violenta, uma situação que foi nível nacional, e eu estava na arquibancada junto com meu pai. E a torcida invadiu o campo, uma briga generalizada, e eu doido para estar lá, eu já vendo aquilo dali com o maior barato, caramba, que legal, mas do lado do meu pai tinha todo aquele respeito, eu segurei. Mas depois eu comecei a fazer de tudo para ir no jogo sem o meu pai, e eu lembro que o meu pai ele fazia questão de ir no jogo comigo, de assistir o jogo comigo também dentro de casa, que ele gostava também de narrar, né, de comentar, mas chegou um momento que eu saí um pouco das sombras dele, dos braços dele, para desbravar. E nisso, quando... Agora, interessante, Eduardo, desculpa te cortar, é interessante esse fato sobre o pecado. Interessante o que o Eduardo falou aqui para a gente. O pecado, ele vai gradualmente nos separando das pessoas que nos amam de verdade, que querem o nosso bem. É isso que acontece quando o pecado entra na vida de um casal, né? É isso que o pecado faz quando entra na vida de uma família, separa os pais dos filhos. É isso que o pecado faz quando entra no seu trabalho. Começa a te colocar, você começa a se afastar das pessoas que de fato querem o seu bem. O pecado, ele desclassifica a gente de uma vida em comum, comunitária, né? Então, muito importante isso que você trouxe, Eduardo, muito importante. Você quer saber se o pecado está levando você para um mau caminho? Perceba se esse pecado está te afastando das pessoas que de verdade querem o seu bem. Porque gradualmente a gente vai se afastando, vai se aproximando, a gente se afasta, dentro dessa vivência do pecado, a gente se afasta das pessoas que querem o nosso bem e se aproxima daquelas que são coniventes ao nosso erro. Né? Então isso começou a acontecer com o Eduardo, que acabou se afastando do seu pai. Era um momento agradável de pai e filho, mas o pecado, né? Aquela idolatria começou a afastar você do seu pai, daquele convívio, e que deve ser. É assim que deve ser o entretenimento, né? Aquele momento agradável. O futebol, eu sou apaixonado por futebol, gosto muito. Já joguei um tempinho também. E, o futebol agrega, né, relaxa, é uma diversão saudável, mas infelizmente o pecado não só com relação ao futebol, mas todas as outras áreas começam a estragar aquilo que é bom. E aí começou a se afastar então do seu pai. Então é nesse contexto que eu me afasto do meu pai, que eu vou desbravar o mundo, que eu quero curtir, que eu quero de fato experimentar tudo aquilo que me era proposto. E é justamente nesse momento de 13 para 14 anos que eu entro também na questão da bebida alcoólica, e caio mesmo muito, assim, de forma muito violenta, muito agressiva, muito despojada também nesse sentido. Foi nessa fase que você começou a entrar também nos bailes funks? Isso. E justamente até a ponto de dormir no próprio vômito, no sentido de beber tanta bebida alcoólica, vinho, cerveja e tantas outras coisas. E é nesse contexto também que entra o baile funk. Concomitantemente com a torcida organizada, entra também o baile funk, que na época no Rio de Janeiro era lado A e lado B. Então, nós tinha um corredor. Só que desde criança eu lutei karatê. Então, tinha técnica de soco. O que é o lado A e o lado B, cara? Até para mim é novidade. O que é isso? Então, lá no Rio, nessa época, hoje é facções, né, nas favelas, mas naquela época tinha a realidade que cada bairro era classificado com uma letra. Então, um bairro X era a letra A, outro bairro era a letra B. Então, eles eram rivais. Então, quem morava nos bairros que era classificado pela letra A não podia passar nos bairros que era classificado pela letra B, porque no baile funk tinha essa divisão, lado A e lado B. Então, tinha um corredor. Naquele corredor que se tinha brigas, a gente ia para namorar, a gente ia para beber, a gente ia para fazer várias coisas, mas tinha um momento também que fazia-se o corredor, era uma linha que se colocava, né,
para a divisória e chegava naquele momento ali que a pancadaria rolava. Então, quem brigava mais tinha aquela vantagem, então era um momento mesmo de grande violência, não só dentro, isso é um contexto dentro do baile, mas até chegar no baile já tinha, que nós tínhamos que puxar bonde, tinha um grito de guerra, aí encontrava com as pessoas, o coro, a briga já acontecia, então era uma situação bem agressiva que era similar à questão da torcida organizada. Mais uma vez, o que poderia ser um momento agradável, acabava se tornando um momento em que desastres poderiam acontecer, né? Como já a gente vê aí afora muitos acontecimentos tristes, né, envolvendo os bailes funks. Então, assim, dentro desse contexto, na torcida organizada, eu ia para o Maracanã, São Januário, e nós íamos mesmo para brigar. Todas as torcidas organizadas, nós tínhamos até um conceito dentro no nosso grupo, que se for gente de torcida mesmo, que está só com a camisa, não vamos fazer nada. Agora, se for torcida organizada, nós vamos para cima. Então, a briga acontecia já na linha do trem. Quando pegava o trem, já via um grupo rival, a briga já acontecia. Até chegar na estação de trem, até o Maracanã, ou soltando ônibus até São Januário, já tinha também muitas violências. E eu me recordo que teve uma vez uma briga entre Vasco e Fluminense, torcida, né? As duas torcidas, onde um jovem correndo, um amigo meu segurou a camisa dele, tinha uma árvore. Como eu tinha técnica de karatê, eu dei tipo uma voadora, né? Aquele rapaz caiu e a cabeça dele ficou no meu pé. E naquele momento tudo concorreria para eu pisar na cabeça dele. Mas naquele momento ali, hoje eu entendo que era Deus já me trabalhando, que eu não pisei e deixei aquele garoto embora. Mas assim, a questão toda, em outros momentos a gente não deixava. A gente brigava mesmo, ao ponto de não ter dinheiro. Mesmo assim, nós íamos para o Maracanã, para o jogo, para justamente brigar. Ficávamos do lado de fora, quando acabávamos o jogo, brigava, aí trazia camisas de outro clube, chapéu, boné. Inúmeras vezes também eu fui preso, no sentido da PM me pegar, me colocar no carro. Outros falam que ia me levar para a delegacia, mas eu era de menor. E acabou também que, por providência também, que naquele tempo, muitos conheciam o meu irmão. E eu fiquei muito também na sombra do meu irmão, que era policial. Então, as pessoas falavam assim, ele é irmão de fulano, e liberava. Me dava, às vezes, um tapa, sai dessa vida e tal, está dando trabalho, está sujando o nome do teu irmão. Mas sempre tinha aquela realidade de eu ligar para o meu irmão e também me safar nesse sentido. Mas muitas coisas eu tive que enfrentar. E foram brigas, assim, na realidade, muito duras, tanto no baile funk, como também na torcida organizada. Sobre essa questão das torcidas, é interessante a gente ressaltar, esses dias atrás, esses tempos atrás aí, teve uma declaração de um técnico de futebol, que deu uma declaração muito feliz. Ele foi muito trazendo para esse contexto desse seu testemunho, eu acho que encaixa muito bem. Esses jogadores de futebol que estão dentro do campo, jogando contra um ou outro, né, ali no momento do esporte, se rivalizando, esses caras, depois que termina aquele jogo de futebol, esses caras telefonam um para o outro, trocam camisa dentro do campo, né? Às vezes tem jogadores de futebol que são de times diferentes, mas que são padrinhos um do outro, de batismo, do filho do outro, padrinhos de casamento. Tem uma parceria. Esse nicho chamado jogadores de futebol, eles são muito unidos. E aí fica a galera lá dentro do campo, e quando termina o jogo, termina a rivalidade, mas do lado de fora, acontecem os desequilíbrios. Então, vai aqui o meu protesto contra toda essa violência que acontece extra-campo. E eu tenho certeza que jogadores de futebol que estão acompanhando agora o acampamento PHN, se tivessem a oportunidade de estar aqui com o microfone na mão, falariam a mesma coisa. É um absurdo que se acontece fora das quatro linhas por conta das torcidas, né? Nós temos que lembrar que ali dentro do estádio tem pais de família, filhos, né? Gente que transforma o futebol como um momento de lazer. É um momento que a gente, né, o brasileiro é muito passional, sentimental. O futebol, né, a gente vibra, a gente torce, a gente se entristece, e que fique nisso, tá? Então, fica aqui esse grande clamor, tanto de nós aqui agora, né, aqui diante das câmeras, como eu tenho certeza que eu estou dando voz, inclusive para os jogadores de futebol. Chega dessas violências, chega desse desrespeito, né? Não vale a pena.
É o momento do esporte, a rivalidade existe. A competição, ela é saudável. Não existe esse negócio, é gostoso perder. Não é gostoso perder. A gente compete, mas a agressão física, ela é um absurdo. Né? Diminuir o outro, enfim, outras coisas. As brincadeiras, tal, os cantos que acontecem nas torcidas, pô, é muito legal. Mas tudo que ultrapasse isso, realmente precisa ser cortado para que o espetáculo aconteça. Né? Então fica aqui o nosso desabafo também, e por conta desse contexto, dessa partilha aí do Eduardo, que pelo jeito você, pelo fato de estar vinculado aí às artes marciais, você não fazia parte, você às vezes até puxava a briga, né? Que estava na frente. Então, inúmeras vezes, já com muito novo, como eu falei, 13, 14 anos, 15 anos, 16 anos que eu vivi toda essa tensão, eu era aquela pessoa que organizava o bonde mesmo, eu que organizava um ônibus já muito cedo, então tinha pessoas mais velhas do que eu que estavam submetidas ao meu comando, à minha coordenação, à minha liderança, porque eu já tinha essa liderança nata dentro de mim. Então, é justamente nesse contexto que teve uma briga muito violenta entre o jogo Vasco-Flamengo dentro de um trem, que teve uma reportagem da antiga TV Manchete, que é ali que foi, de fato, o fundo do poço. Porque naquele momento ali houve uma briga muito violenta, onde eu entrei e minha face apareceu na televisão, como uma das primeiras pessoas a brigar, e a partir daquele momento ali todo mundo sabia aonde eu estava me metendo. Que por hora meus pais não sabiam em tese, mas ficavam orando por mim, mas eu fingia que enganava o meu pai. A gente sabe que não engana os pais estão cientes de tudo, mas estão ali esperando o momento, e meus pais oravam por mim. Eram pessoas que estavam ali pagando preço. E eu lembro que naquele momento as pessoas me viam na rua e falavam assim: sai dessa vida que você vai morrer. Sai dessa vida que você vai morrer. Porque eu estava, de fato, entrei com tudo. E a sua família, nesse contexto evangélico, né, já tiveram um encontro e tal, já estavam próximos de Deus, como é que você foi parar numa sala de catequese, cara? Então, diante disso, diante da questão da torcida organizada, do funk, eu também tinha uma vida sexual totalmente desregrada, né? Questão da prostituição e tudo. E nesse período eu namorava uma menina. E ela chegou para mim, eu já com 17 anos, ela falou que o sonho dela era casar na igreja. E eu falei assim, para conquistar, eu falei: o que eu tenho que fazer para a gente casar e casar na igreja? Ela falou: teria que fazer a primeira comunhão. Só que a minha casa não foi um berço católico. Nós só fomos batizados porque lá na Macumba, no Candomblé, pediram para minha mãe batizar os filhos na igreja católica, porque também tem esse ritual lá. E aí só tínhamos isso de ser católico, mas nunca fomos à missa, não tínhamos catequese, não tínhamos nada. Interessante, lá no Candomblé pediram para batizar na igreja católica. E aí, isso é novidade para mim. E aí nós recebemos o batismo em razão disso, mas minha família não conhecia nada de catolicismo. Conhecia no sentido do censo, sou católico e tal. Então, quando eu entrei, e eu falei assim, tá bom, vou fazer. Quando eu entrei na igreja, e que eu comecei a me deparar com a imagem da Virgem Maria e outros santos da igreja, eu comecei a falar assim: opa, isso eu conheço, porque quando eu era criança eu vi isso no terreiro de Macumba. Aquilo me causou uma estranheza muito grande. Eu falei: não vou entrar nesse lugar. Só que ela falou assim: não, mas a catequese é numa sala ao lado. Eu falei: tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, não tinha mais possibilidade alguma de eu fazer a catequese, porque faltava poucos meses, poucos dias para a catequese. Só que quem estava lá, uma pessoa que me conhecia, que me viu também pequeno, e que ela sabia que quem estava diante dela era o Badu, que era o brigão, que era o violento, que é o que estava já prestes a ser um Zé Ninguém, que tinha uma vida já toda, um caminhar todo para ser um marginal, um traficante, um bandido, toda aquela situação. E naquele momento o Espírito inspirou essa catequista, que é a Eros, que hoje a gente tem um carinho muito grande, manda um abraço para ela também. Ela falou assim: não tem mais como você fazer, mas se você fizer esse questionário, estudar e for bem, eu posso te colocar na catequese. Aí, nesse momento que eu comecei a estudar, eu falei assim, em razão da minha ex-namorada, na minha namorada na época, e também quando eu olhei na catequese várias garotas, várias mulheres, eu falei assim: opa, aqui tá bom demais. Aquilo também foi um atrativo. Eu falei: vou comer esse livro aqui e vou cumprir esse contrato para que eu possa, de fato, conquistar essa menina e depois eu ir embora da igreja. Mas aí você ali, nesse contexto, aconteceu algo que acabou transformando você, que foi um encontro pessoal com Jesus, né? Ali, já naquele ambiente, Deus já tinha colocado todas as iscas necessárias para você estar por ali, e aí vem um encontro com Deus.
Como é que foi esse encontro? Então, dentro desse contexto, eu comecei a perceber que eu canalizava todas as minhas forças em busca da felicidade, em busca do amor. Só que eu encontrei na torcida, no baile, na bebida, na prostituição, essa válvula de escape. E quando eu fiz a confissão, para mim foi algo normal, que eu queria cumprir só apenas um trato, eu queria conquistar aquela menina. Mas no momento da primeira Eucaristia, que quando nós entramos na fila da comunhão, e o sacerdote, o padre Antônio Garcia Alonso, de saudosa memória, quando ele disse corpo de Cristo, e que eu comunguei pela primeira vez, ali tudo se transformou. Não foi ninguém, não participando de nenhum encontro carismático. Foi através da comunhão eucarística. Da comunhão, não foi ninguém impondo as mãos sobre mim. Cara. Naquele momento eu tive um impacto com Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha conhecimento de nada. Eu voltei para o meu banco, me ajoelhei e comecei a chorar. Naquilo que eu comecei a chorar, Deus começou a quebrantar o meu coração. Nisso que eu comecei, o coração quebrantado, com o coração já ali desejoso de experimentar aquela graça, sem saber de consagração, de compromisso, eu falei, Senhor, eu quero fazer um compromisso de evangelizar os jovens. Então, peraí. Cara, que história linda. Através da Eucaristia, um coração sendo tocado. E a vida começando a mudar. Quanto tempo que faz que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não vai numa missa? Quanto tempo faz que você não comunga por causa desse pecado? Então, fica aqui um pedido para você retomar a sua vida com Deus. O seu sangue é verdadeira bebida, sua carne, verdadeira comida. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Fica aí, porque essa vida, essa pessoa, o Eduardo, começou a se transformar, porque Jesus Eucarístico entrou no escuro para trazer luz. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai sair cantando essa canção que é a canção mais conhecida, não sei se você sabe, é a música mais conhecida da Canção Nova nas plataformas digitais. Se você ainda não conhece, vai lá, conheça essa música. O nome dela? Sacramento da Comunhão. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vamos lá? Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esquentando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então eu sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Semana Santa, gente. Esse último bloco a gente vai começar diferente, com essa canção que prepara a gente, prepara o nosso coração. É a semana maior, semana de conversão, mudança de vida. Todo dia, claro, mas essa semana é especial. Te louvo em verdade, Senhor. Vamos lá? Vamos cantar junto. Mesmo na tempestade, mesmo
mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Somente te demos a ti, Senhor, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Somente temos o Senhor, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Eu particularmente sou apaixonado pela Semana Santa, porque o Senhor renova, traz à atualidade aquilo que foi aquele sacrifício lá atrás. É como se Jesus estivesse morrendo por nós de novo. É como se Jesus estivesse sofrendo por nós de novo. Só que não é um novo sacrifício, é o mesmo. E que lindo a igreja. A igreja une o passado ao presente na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós louvamos em verdade esse Deus maravilhoso que morreu por mim, morreu por você. Tá certo? A gente fez essa mudança no último bloco. Geralmente a gente começa com uma música mais animada, para lembrar você que é tempo de conversão. O Senhor, Ele se entregou por nós, e por isso nós louvamos esse Deus maravilhoso, porque o sacrifício dele não foi em vão. É para que eu mudasse de vida, é para que você mudasse de vida. Tá certo? Então vamos continuar o nosso bloco. Obrigado, viu, Cleuber, Banda? Vocês são demais. Simbora então. Estamos conversando com Eduardo Badu. Agora a gente falando desse processo de conversão, e nós vamos falar também da comunidade, tudo que Deus começou a fazer através de você, depois dessa mudança de vida. E que lindo, o seu encontro pessoal com Jesus foi através da Eucaristia, a primeira comunhão que você não tinha tido ainda, né? Teve a confissão, tal, a catequese e esse encontro com Jesus. Depois disso, Eduardo, o que começou a mudar? Havia um propósito de Deus sobre a minha vida. Eu tinha dito a Deus que quando eu tivesse 70 anos de idade, eu seria o melhor servo da casa dele, enquanto meus pais me levavam para ir para os cultos evangélicos. E ele entendeu errado. Ou melhor, eu entendi errado. Aos 17 anos para 18 anos, foi o meu impacto com Deus de um momento despretensioso para agradar minha namorada. E naquele momento que eu recebi a Eucaristia, se cumpriu aquilo que vai dizer Lucas capítulo 3, versículo 16. João disse que veio para batizar na água, mas Jesus batizaria no Espírito Santo e no fogo. Naquele momento, ele que é o batizador, tive uma experiência de batismo no Espírito Santo. E não só um batismo no Espírito Santo, mas um batismo de conversão pastoral que a igreja veio trazer para nós em 2007. Uma igreja em saída. Porque naquele momento eu queria correr e gritar que Jesus é meu Senhor. Eu ainda tinha aquele ímpeto de torcida, de gritar, de vibrar. Era como se fosse um gol do Vasco numa final de campeonato. Só que eu me deparei com uma igreja totalmente fechada. Eu me deparei com uma igreja que eu comecei a notar as pessoas e vi que tinham vizinhos meus, pessoas que me conheciam, mas que nunca haviam falado que ali estava o tesouro, nunca haviam falado que aquilo que eu buscava estava na igreja católica, e aquele tesouro estava escondido. E aí, naquela oportunidade que eu tive como comprar aquele campo, investi todo o meu dinheiro para comprar, para que de fato eu pudesse receber esse tesouro, eu falei, eu não quero deixar esse tesouro mais escondido. A partir de hoje eu quero consagrar a minha vida na evangelização dos jovens. A partir daquilo dali eu comecei a entrar no grupo jovem, fiz a crisma. O padre falava assim, quem quer ajudar na igreja? Só tinha lá os de cabelo branco, eu era o único jovem que estava lá. Pastoral de teatro. Comecei também na renovação carismática católica. Então, assim, comecei a trabalhar. Tudo que eu dava para o Vasco, comecei a dar para o Senhor. E chegou um momento que meu pai ficou preocupado. Falou assim, ele vai ser padre. Vai ser padre, porque até mesmo... A mudança foi gigante. Até mesmo meu namoro eu terminei. Porque no momento que eu tive impacto com Deus, a gente tinha um namoro totalmente desregrado.
E naquele momento Deus falou comigo que eu tinha que ficar 1 ano para que eu pudesse me curar, para que eu pudesse me equilibrar, para que Deus pudesse fazer algo. E ela não estava vindo mesmo, embora foi um instrumento, canal de Deus, mas aí chegou um momento que ela falou, tu está indo muito, está ficando fanático. E naquele momento eu falei assim, eu vou para Jesus porque eu sei o que eu vivi no mundo. Eu fui 100% no mundo, então tem que ser 100% para Deus. Verdadeiramente para Deus. Então, a partir daquele momento ali, começou a minha evangelização, junto aos jovens, comecei a ser coordenador, catequista, e começou a minha vida também missionária na estrutura da Arquidiocese do Rio, ao ponto de ser coordenador de todas as esferas da Arquidiocese do Rio, na Pastoral de Juventude, chegando a vice-coordenador da Arquidiocese do Rio. E chegou um momento também no grupo de oração, participando de núcleo. Aí eu tive também a experiência de orar nos dons de línguas, ser batizado também no Espírito Santo, fazer aquela experiência toda para estar também evangelizando. E eu lembro que chegou um momento que nós estávamos no núcleo do grupo de oração, exercendo o ministério de pregação, não tinha músico. E aí começamos a orar, pedindo a Deus que enviasse músicos para nós. Só que chegou um momento, eu fui muito prático, e Deus falou comigo assim, fala com eles para te dar um violão, porque se não tem músico, você vai tocar. E eu sempre fui desafinado, até hoje sou desafinado. Mas eu comecei a aprender a tocar violão e comecei a animar no grupo de oração, porque eu sempre não ficava esperando os outros fazer. Porque naquele momento o batismo no Espírito Santo foi tão concreto, que aquele jovem, aquela criança que era incapaz de pegar uma vassoura do chão, para colocar no lugar, aquele jovem que não gostava de estudo, aquele jovem começou a mudar de vida. Eu agradeço à Igreja Católica porque eu não fui apenas agraciado espiritualmente, eu me tornei homem, me tornei maduro, eu fui humanizado ao ponto daquela pessoa que não gostava de estudar, me formar em direito, ser advogado. E toda essa realidade que veio sobre a minha vida foi, de fato, fruto desse batismo no Espírito Santo. E eu comecei a evangelizar, eu ia nas casas, eu pegava as pessoas nas ruas, estavam bêbadas, levava para casa para dar banho, começava a dar roupa para os pobres, então foi uma experiência impactante. Que legal, Eduardo. É legal isso aí, né? Vale a pena frisar, vale a pena fazer um ênfase, né? Se eu estivesse escrevendo um texto aqui contigo no computador, a gente colocaria com certeza isso que você falou em negrito, caixa alta, né? Como a gente fala. A experiência com Deus não é só para que nós possamos entrar para uma vivência dentro da igreja. Não é só isso. A experiência com Deus nos faz pessoas melhores, filhos melhores, marido melhor, profissional melhor, né? É o completo, é o pacote completo, é o combo, né? Então, de fato, isso começou a acontecer com o Eduardo, uma pessoa regenerada no seu todo, né? E mesmo trabalhando assim, na arquidiocese, pegando grandes responsabilidades, Deus pega e te chama para um passo ainda mais ousado. Como que surgiu essa inspiração de você tocar para frente uma comunidade? Então, 10 anos depois dessa experiência, nós éramos já um ministério de música que se chamava Maria Serva da Trindade, e tivemos a inspiração de fazer um retiro para os jovens. E naquele retiro seria no dia 14, 15 e 16 de dezembro de 2007. E aí, naquele momento, Deus já estava tocando meu coração, que chegou em outubro, sou devoto de São Francisco. Eu fui me confessar, naquela época eu já estava com outra menina, já estava noivo também, prestes a casar. E naquele momento que nós estávamos lá, lendo um livro, eu recebi uma visitação de Deus, uma locução pessoal, que do sacrário Deus falava que tinha um projeto para mim, junto aos jovens, que tinha algo maravilhoso que eu deveria ser dócil à vontade dele. Naquele momento que eu tive aquela locução, que Deus falou comigo no sacrário, mais uma vez, 10 anos depois ali praticamente, falando de novo comigo na Eucaristia, a minha ex-noiva, ela virou para mim e disse assim, o que você está vendo? E eu cheguei e falei assim, eu não sei. Eu falei assim, por que tu está perguntando isso? Ela falou, a tua cara está desfigurada. Tem um brilho nos seus olhos. E eu falei assim, o que Deus me falou, não posso falar agora. Isso foi em outubro. Quando chegou em dezembro, no último dia de retiro, passaram vários pregadores, o servo de Deus, Guido Scheffer, que está em processo de beatificação, foi o último a pregar. E o tema era fazer tudo o que ele vos disser. Naquele momento ele orava para que nós pudéssemos, de fato, obedecer à vontade de Deus e que nós recebêssemos a graça de um novo Pentecostes, uma graça de reavivamento espiritual, uma vida missionária. Quando acabou aquele momento todo, ele ministrou um momento de adoração, mais uma vez Jesus Eucarístico,
e ali tinha um sacerdote, que na época era seminarista, mando um grande abraço para ele, que é o Padre Sérgio, que foi esse elo de ligação para que eu pudesse conhecer o Guido. Ele me deu um microfone, porque eu era o coordenador da época, eu senti uma locução e uma inspiração, e falei assim, quem quiser vir fazer essa experiência, venha falar comigo. Eu não pensava em comunidade, eu só queria, de fato, evangelizar. E, nesse processo todo, 2 jovens se levantaram e falaram que queriam fazer aquela experiência. No final de semana depois, todos aqueles que estavam trabalhando no retiro também confirmaram. A partir daquele momento, começamos a nos reunir, rezar, clamar o batismo no Espírito Santo e evangelizar. Aos poucos, as pessoas foram falando, isso é comunidade. Isso é uma nova graça que Deus está dando para que vocês possam, de fato, viver a radicalidade evangélica. Só que quando eu comecei a fazer esse processo, eu mando um abraço também para o Padre Antônio Aguiar, fundador da comunidade Anunciadores da Misericórdia, lá da Arquidiocese de Niterói, que ele começou a me acompanhar como meu diretor espiritual, ele começou a pedir para eu escrever a minha história. Nisso que eu comecei a escrever minha história, aquele que entrou na igreja com barreira da imagem de Nossa Senhora, percebeu que no dia que foi batizado no Espírito Santo, foi no dia 31 de maio, dia da visita de Maria e Isabel. E que Maria saiu apressadamente. Depois eu entendi por que eu saí apressadamente, por que eu recebi esse batismo de conversão pastoral. E detalhe, depois eu vim descobrir que no Pentecostes, dia 31 de maio de 98, foi o dia de Pentecostes. Então, naquele momento que eu fui batizado na Eucaristia, também foi o dia de Pentecostes, onde o Papa João Paulo II, São João Paulo II, reuniu as novas comunidades, os movimentos e disse, vocês são uma primavera para a igreja. Eu vejo um novo Pentecostes. Vocês são a resposta providencial para o caos estabelecido no novo milênio. Tudo isso estava acontecendo naquele momento em que eu fui batizado no Espírito Santo. Para que depois, 10 anos depois, eu pudesse, de fato, ser fundador de um carisma que tem o nome mariano, Maria Serva da Trindade, e a página da visitação é Maria, a página da nossa fundação, nosso mistério cristológico, é Maria Visitando Isabel. Então, tudo aquilo ela foi providenciando. Maria foi me colocando ali, providenciando tudo, e hoje eu vivo essa explosão de sair ao encontro das pessoas, como Maria foi ao encontro de Isabel, para que Isabel saia da reclusão, porque nós entendemos que nessa página ela não foi prestar serviço doméstico. Ela foi justamente para liberar um oráculo sobre a vida de Isabel, porque o anjo havia dito para Zacarias em Lucas 1,15, que aquele menino seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Então, com o shalom de Maria, João Batista foi batizado e santificado no ventre de Isabel. E nós somos chamados, de fato, a levar essa experiência. Tirar Isabel da reclusão e levar com que o João Batista, no ventre de Isabel, seja batizado e santificado para exercer a sua função profética. E esse é o carisma da comunidade. Sim. Cara, que coisa linda. E é lindo também, Eduardo, que a gente conversou também um pouquinho, né? Essa proximidade, inclusive eu ganhei aqui, ó, uma relíquia do servo de Deus, Guido Scheffer. Está aqui, ó, se puder mostrar aí, um dos nossos câmeras aí, poder mostrar a relíquia para cá. Aqui, acabei de receber a minha relíquia, né? Aqui atrás tem a oração. E eu comentava com o Eduardo aqui atrás, que ele falou que o Guido fez a pregação, a última pregação, e que legal isso, né? A gente se aproximar, nós jovens, nos aproximarmos desses grandes exemplos, né? Imagina, o Eduardo teve a proximidade aí, daqui a um tempinho, se Deus quiser, o processo de beatificação está correndo no Vaticano, mas daqui a um tempo o Eduardo vai poder bater no peito e falar, cara, eu conversei com um beato, né? Com um servo de Deus, um cara diferente. E a gente conversava aqui um pouquinho nos bastidores, é porque o programa é curto, não dá para a gente comentar tudo, né? Só que, muito legal essa proximidade sua com o Guido. Aliás, tem um fato, né? Um dos processos que estão no Vaticano, né? Porque pegam várias questões aí tratadas como milagres para poder caminhar no processo de beatificação. Um desses processos, um desses fatos, o Eduardo estava presente, né? Que está no Vaticano agora, em avaliação para esse processo de beatificação, um fato que o Eduardo esteve presente, né? Conta um pouquinho esse fato, acho que vale a pena, Eduardo. Então, nós tivemos uma notícia de um sacerdote próximo a nós, naquela época também, o Padre Maico. Ele sofreu um acidente na Rio Santos,
ele caiu numa ribanceira de carro que era 30 metros de altura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele voou cerca de 100 metros e o carro foi capotando. Quando ele caiu ao chão e iria cair numa ribanceira ainda maior, uma árvore segurou o carro. E, para um milagre, nenhum vidro quebrou. Ele não teve nenhum hematoma externo, mas, todavia, a cabeça dele girou, virou, e ele ficou ali em coma. E naquele momento que nós ficamos sabendo, nós já fomos para lá, ele foi para o hospital da Unimed, em Volta Redonda, e começamos a ver uma igreja orante, porque era um sacerdote que estava ali. E como eu ando sempre com a relíquia no meu bolso, eu comecei a pedir para as pessoas que orassem, pedindo a intercessão de Guido. E depois eu fui descobrir que Guido nasceu em Volta Redonda. Então, estava todo um contexto favorável. Então, naquele momento que nós pudemos também visitá-lo para orar, fizemos essa oração, pedimos a intercessão do Guido, e chegou o momento que tivemos a inspiração de dar a relíquia para a enfermeira-chefe. E aí, por meio de uma senhora que estava nos dando toda a acolhida necessária, ela foi e entregou para essa enfermeira. Chegou um momento que a enfermeira colocou em cima dele a relíquia. No outro dia ele acordou sem nenhum hematoma, e o médico tinha falado que tinha 3 possibilidades: ele morrer, ou ele ficar em estado vegetativo, ou acordar com sequelas. No outro dia que ela fez esse ato, e o pessoal orando, a comunidade Maria Céu da Trindade também orando, pedindo a intercessão, ele levantou. No outro dia ele já estava celebrando a missa. Então, assim, não ficou nenhuma sequela, é um sacerdote, está caminhando. E esse processo está no Vaticano agora. Então, eu digitei, levei para o Dom Roberto, e o Dom Roberto fez todo o processo, e agora está esperando somente o relato final dos médicos, que está tendo só um impasse nesse sentido para que, de fato, seja colocado. Quando se tem um fato desse, não pode se revelar. Eu fiz mestrado em Direito Canônico, falta 25% para concluir. Só que o caso dele foi liberado até para uma dos jornais do Rio de Janeiro, para que pudesse dar conhecimento, a fim de que as pessoas conhecessem o Guido. Então, esse processo só está esperando o médico liberar um laudo para que, de fato, seja colocado lá. Mas é um dos que está, de fato, sendo analisado. Que legal, cara. Bom, é interessante, né, a gente trazer isso, porque é um jovem em processo de beatificação. O Eduardo teve contato, por causa desse contato, a comunidade, e de levar esse batismo, né? Assim como Nossa Senhora levou o batismo a Santa Isabel, na passagem bíblica. E só para encerrar esse assunto da comunidade, no dia a dia, Eduardo, qual que é o trabalho da comunidade, né? Quais as ações, qual que é o trabalho de vocês no dia a dia da comunidade? Então, no nosso dia a dia, na pertença de vida, a parte da manhã é como nós recebemos a visita de Deus, o momento da anunciação, oração, lexo divina, adoração, formação, para na parte da tarde e à noite a gente viver a dimensão do carisma mesmo, que é a visitação. Então, nós somos chamados a viver por força da nossa espiritualidade do carisma, entregar a nossa autonomia a Deus, como a Virgem Maria, faça-se segundo a sua vontade. Criar disponibilidade para servir. Nós não temos disponibilidade, mas nós somos chamados a criar no Espírito disponibilidade e confiança na providência divina, porque tudo Maria confiou e tudo foi feito. Esse ir em direção, como é que é feito? Vocês vão na casa das pessoas? Então, aí a gente vai porta a porta nas casas das pessoas, nas ruas, nas praças. Temos atividades também numa universidade rural. Onde não tem expressão de fé, nós iremos. Já pregamos já no carnaval, junto com uma comunidade irmã, a comunidade do Causa Glória, onde a gente ia no carnaval junto com eles evangelizar na praia. No meio do carnavalzão. Então, no meio onde não tem expressão de fé, nós vamos justamente porque no ano que nós nascemos foi um ano que teve a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, onde a igreja pediu um novo Pentecoste e uma pastoral, deixar de ser uma pastoral de mera conservação para ser uma pastoral decididamente missionária. Foi justamente no ano que nós nascemos, então nós somos chamados a manifestar a face da igreja que é mãe e que vai ao encontro dos filhos. Onde não tem expressão de fé, nós estamos aqui. Mas aí também fazemos retiros, nas nossas casas, noite de louvor, mas o nosso forte é o ID, é o ir ao encontro. Legal. Então agora nós vamos discutir, Eduardo, um videozinho da sua catequista, tá certo? Vamos acompanhar aí o recadinho, dá o play aí para a gente ver o recadinho que ela mandou para nós. Vamos lá. Oi, que alegria poder falar de Badu. Fui catequista de jovens e adultos e o Badu fez parte de uma dessas turmas. Numa época em que os jovens tinham e têm tantos atrativos, o Badu foi atraído pela igreja. E nessa caminhada dele,
que foi muito bonito, participou da Pastoral da Juventude, no tempo em que Dom Rafael era o animador da Pastoral da Juventude. E Badu liderava, era um líder nato, né? Impressionante. E hoje, fazendo essa caminhada da vocação, Comunidade Maria Serva da Trindade, é para mim uma alegria muito grande. É uma bênção ver essa caminhada do Badu. Badu, eu não sei se você sabe o quanto você é importante na minha vida. E eu fui sua catequista e você se tornou um grande amigo. E tantos momentos eu precisei de uma palavra e você esteve presente nos momentos mais difíceis. Coisa linda, catequista Eros, um grande abraço, viu, querida? Como é legal, né, ver uma colocação dessa, uma catequista marca a vida de um jovem, né? Mas vamos lá, nós estamos chegando no finalzinho do programa, tem mais um recadinho, é um amigo seu, um padre Fábio, vamos lá? Eduardo Badu é um grande amigo, nós nos conhecemos para mais de 10 anos, e nesse tempo de convivência que a providência divina nos concedeu, eu pude ver que Badu é um homem muito concentrado, né? Ele não tem esse negócio de ficar adiando, de ficar pensando ou deixando as coisas se resolverem por si mesmo. Ele confia muito na providência divina e procura colaborar com ela. Uma coisa que me chama muita atenção é que nas ocasiões em que participamos de congressos de avivamento, e nisso tivemos maior convivência, eu muitas vezes me surpreendi vendo ele iluminando a Sagrada Escritura com o flash do seu celular, a fim de não despertar os outros irmãos que dormiam no mesmo quarto. Estava ele lá, fazendo a Lexio Divina pela madrugada, oferecendo ao Senhor essas primícias. Admira no Badu essa síntese que ele faz, né, do apostolado e do discipulado. Ele é envolvido com rádio, é envolvido com evangelização de rua, com a formação da comunidade dele, um homem que não negligencia a sua própria formação também. Badu sempre está lendo os documentos da igreja, procurando participar de cursos, de aprofundamentos que façam com que ele cada vez mais progrida no conhecimento e na experiência do amor de Deus. E ainda assim, ele não deixa a sua intimidade, a sua comunhão, a sua vida de oração, que é fundamental. Um padre falando assim da gente não é para qualquer coisa não, hein, cara? Mas deu para perceber nos dois testemunhos, essa pessoa ativa, ousada, vai para frente, liderança, tanto da sua catequista como do padre também. Só que agora, nós vamos falar com quem te conhece, irmão. Conhece de verdade, na intimidade. A esposa também mandou um recadinho para você, a Gisele. Roda aí o VT para a gente conferir. A paz de Jesus, eu sou Gisele, consagrada da Comunidade Maria Serva da Trindade, esposa do Eduardo Badu. E hoje eu quero agradecer a Deus pela vida do Eduardo, né, por tudo aquilo que Deus tem realizado na vida dele. E quero agradecer a ele pelo seu testemunho de vida, porque eu e nossos filhos vemos a entrega dele. Ele já acorda já entregando todo o seu dia através da oração das laudes, e depois já vai, pega a palavra de Deus, faz a Lexio Divina, e todo dia ele fica nesse estado de oração no Santo Terço. E também quero agradecer também, né, porque nós vemos o seu testemunho de disponibilidade para servir a Deus e para servir aos irmãos. Às vezes a gente recebe telefones na madrugada, pessoas que precisando de ajuda, estão desesperadas, né, precisam de oração, e até mesmo pessoas precisando de ajuda técnica, ele como sendo advogado. Eu vejo que imediatamente ele coloca lá a roupa e já vai ao encontro dessas pessoas, assim como Maria, que apressadamente foi visitar a Isabel, que necessitava. E vemos também a sua confiança na providência de Deus. Tudo ele vai confiando, vai se lançando nos planos do Senhor, porque Deus vai confirmando tudo aquilo que ele tem para a vida dele. E também, claro, né, agradecer por ser esse esposo maravilhoso, esse pai dedicado, alegre e presente, mesmo nesta vida intensa de missionariedade, de missão, até mesmo de precisar viajar durante alguns dias, mas ele sempre está presente em casa, né, com as crianças. A gente passeia com as crianças e nunca fica, né, disperso dentro de casa, sempre está, né, ali com a gente. Quero agradecer muito
Badu, por você ser este exemplo de servidão a Deus. Então, nós estamos aqui em oração por você e nós te amamos muito, eu te amo muito. Fica com Deus. Coisa linda, cara. Não tem elogio maior do que essa verificação das pessoas que nos conhecem na intimidade, né? A gente pode até colocar uma casca para quem não nos conhece, mas na intimidade é intimidade, ali a gente se revela e dá para perceber que você é um cara de fato íntegro, né? Um cara de atitude, que ama Deus dentro e fora de casa. Isso é lindo demais. Estamos chegando no final do programa, Badu. Cara, é muito curto o programa, dá vontade de conversar com você mais um tempasso, mas não tem jeito, né? Estamos chegando no final. Falei que a gente ia falar do CD ali também, né? Qual é o conteúdo do CD e como é que faz para adquirir? Então, esse CD é fruto de uma profecia de que Deus nos chamou a ajudá-lo a reconstruir a casa, a sua casa. E a casa nós entendemos que é o coração do homem. E aí são canções da própria comunidade, uma ali eu contribuí, as demais o Felipe, então, e outras pessoas também contribuíram. E pode encontrar no YouTube gratuito, lá no nosso canal, Comunidade Maria Céu e a Trindade, todas as plataformas digitais também pode encontrar. O CD é só colocar Reconstrói a Minha Casa, e é um CD que tem transformado muitas vidas, e muitas músicas ali têm rodado já o Brasil, como que o Teu Rio Flua, né? O Rio de Deus, que o Mac Tanilha também gravou, e tem também a Rainha do Avivamento, o Poderoso Avivamento, que inclusive na Rádio Canção Nova toca também, então tem impactado muitas vidas, várias músicas ali do CD. Legal. Tá passando aqui no GC também o contato para você levar o Eduardo na sua cidade em missão, para você conhecer um pouco mais dessa comunidade. E vale a pena, viu? Vale a pena no seu encontro, você entrar em contato, porque realmente é um cara espetacular. Eu posso dizer isso porque teve várias coisas que nós conversamos ali nos bastidores, que não dá para colocar tudo aqui, mas é um cara que tem muito conteúdo, muita vivência, e vale a pena a gente se aproximar de gente boa, tá certo? Eduardo, Deus te pague, irmão. Foi maravilhoso o tempo que a gente passou aqui. Espero que você volte, se Deus quiser, contando um pouquinho mais do trabalho missionário e somando com a gente também aqui em outros trabalhos, tá bom? Deus te pague. Obrigado. Muito obrigado aí por tudo. Foi uma benção. Foi fácil também fazer o programa contigo. Valeu, foi bom demais. Fael, valeu, irmão. Obrigadão por tudo aí. Valeu, meu amigo. Um abraço a todos que nos acompanharam aí. Que Deus os abençoe e até a próxima. Valeu. Pode chamar o pessoal aqui da comunidade quando a gente canta aqui a última música? Entra aqui as meninas, vem cá, sobe aqui. Vocês vão ficar aqui pertinho, a gente vai cantar a última música. Valeu, banda. Brigadão, galera. Deus abençoe vocês. Galera da equipe técnica, vai subir aqui, meninas. Pode subir. Daqui a pouco, né? Mais programas que evangelizam aqui na Canção Nova. Não para, Madrugada Canção Nova também evangeliza. Fique ligado nos próximos programas aqui na nossa grade, tá certo? Deus abençoe, até o próximo programa PHN, tá certo? A gente se despede com essa moçada jovem, maravilhosa. E vamos, gente, vamos lutar até o final. Por hoje não, chega de pecado e vamos seguir nesse caminho de restauração. Vamos lá? Para de se maltratar, galera. Vamos embora, vamos andando. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.